Marcos 11, Bíblia explicada. A entrada triunfal em Jerusalém é referida por todos os 4 evangelistas. É somente Marcos que fala de o jumentinho está preso fora da porta entre 2 caminhos. Este pormenor, que parecia insignificante, ajuda-nos a concordar que, deste capítulo em diante, Marcos presenciava os acontecimentos. Uma parte muito grande do Evangelho de Marcos é dedicada à narrativa da paixão. Ao registrar o ministério de 3 anos, Marcos dedica a terça parte da sua narrativa aos acontecimentos de uma semana. O contraste entre a brevidade do relatório dos acontecimentos anteriores e os detalhados pormenores da Semana Santa é notável. Entenda-se, porém, se aceitamos a tradição antiga, para esta parte o escritor podia servir-se da sua própria observação, porque relata ele o incidente do certo moço, isso é, um jovem que ele podia ter mencionado pelo nome, que fugiu nu do jardim de Getsemane. Em si parece não ter importância, mas sua narrativa se torna inteligível se, como a tradição afirma, era ele mesmo o moço referido. O leitor dos evangelhos muitas vezes contempla o Senhor enfrentando seus inimigos, repelindo inimizades, expondo hipocrisias. Outras vezes o vê fazendo obras milagrosas de benevolência. Uma vez o contempla na solidão de um alto monte, em comunhão com os santos e o Pai. Neste trecho, entretanto, vemo-lo em uma ocasião única, alvo do entusiasmo popular. A história teria ficado prejudicada se tivesse faltado isto. Porventura será o incidente uma figura de futuras demonstrações durante o milênio? A figueira seca, 12 a 14, pode muito bem representar a nação de Israel. Na sua situação destacada, vista de longe, no seu aspecto prometendo folhas, a sua falta de fruto, nada senão folhas, na sua completa reprovação, profetizada neste incidente, realizada no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. Essas folhas, essa é a minha conotação, né? Não está aqui, não é explicação de Goodman de ninguém, é minha mesmo, né? Que me veio agora. Que essas folhagens muitas vezes se aplicam aos dias de hoje, né? Às vezes você vê pessoas tão bem vestidas, né? Tão lindas, roupas maravilhosas, mas é só a folhagem, né? Quantas vezes a gente põe a nossa melhor roupa para ir para a igreja, o melhor sapato, aquele cabelo maravilhoso, né? Muitos vão para salão, muitos faz isso, faz aquilo, né? Eu não gosto de salão. Se eu tivesse dinheiro não iria em salão. Eu cuido do meu cabelo em casa, com babosa, com ovo, com coisas simples que dá resultado. Mas às vezes a gente vai tão bem arrumadinha dentro do que a gente pode, ajeitadinha, mas o coração às vezes está quebrado, está destruído. A folhagem está bela, mas os frutos, zero, né? Isso acontece muito e com muita frequência. Em relação ao jumentinho, é uma nota minha, eu que me veio essa percepção, né? Ele estava preso a 2 caminhos, que era exatamente, eu entendi assim, Jesus podia escolher a cruz e podia escolher não aceitar a cruz. Ele tinha essa opção, mas ele escolheu a cruz, né? Quantas vezes nós estamos entre 2 caminhos e precisamos fazer uma escolha? A direção desse jumentinho também expressa o povo que o amava verdadeiramente e o povo que estava ali só para fazer número, né? Só para completar o cenário, só para ser abençoado.
Jesus bem podia procurar fruto dessa árvore, embora um tanto antes do tempo, por motivo da abundância das folhas. Os figos muitas vezes vêm junto com as folhas, ou mesmo antes delas. O fruto é a essência da vida cristã. Nisto é glorificado meu Pai, que dês muito fruto. Os frutos desejados são frutos dignos de arrependimento, frutos de uma vida convertida, frutos para a santificação, frutos em boas obras. Essa é a explicação de Goodman. Está escrito Goodman, mas eu imagino que seja Goodman. A minha pronúncia em inglês, gente, é zero, tá? É a segunda purificação do templo neste incidente, como no primeiro, João 12, 13 a 25. Descobrem-se no Senhor Jesus indignação, energia, poder, força moral, domínio sobre o mal, amor pela santidade da casa de Deus, ódio pela ladroeira religiosa e um procedimento que incidentemente cumpriu uma palavra profética do Salmo 69, 9. É em nós quantas destas qualidades se manifestam? Fé e oração, do 19 ao 26. Vemos aqui a linguagem figurada de Jesus na ilustração, que ele usa da montanha e o mar, deixando a figura material. Não há dúvida de que uma verdadeira fé em Deus remove todo obstáculo e toda dificuldade do caminho de uma vida piedosa e obediente. Não é questão de extravagância ou de sinais e maravilhas, mas o cumprimento dos desejos que o homem tem quando ele anda com Deus. As condições são a que não duvide no seu coração, a confiança em Deus é estável, compreende a sua vontade e deseja somente a vontade divina, procura a glória de Deus e não o agrado próprio, uma fé em aquilo que disse, uma fé em que aquilo que disse fará, isto é, ele crê piamente que a vontade de Deus se fará, e é somente isto que deseja, e sabe que assim será. Perdoar, a fé recebe graça e manifesta graça, senão é uma fé falsa. Um cristão professo que não perdoa é mais outro exemplo de uma figueira sem frutos. Com que autoridade do 27:33 notemos neste trecho a contínua inimizade dos chefes religiosos, que eles reconheceram ter Jesus agido com autoridade na purificação do templo, que a pergunta dos sacerdotes não merecia uma resposta direta, que Jesus respondeu com outra pergunta, quis tocar-lhes na consciência. Os chefes religiosos julgaram que Jesus, não sendo da classe deles, não tinha direito de agir. Vemos um espírito parecido até nos discípulos, no capítulo 9, 38, e pode dar-se uma coisa semelhante conosco. Santidade, justiça e misericórdia podem arder com um brilho extraordinário, inspirando um ensino sublime, operando milagres de beneficência, mas para tais chefes religiosos isso não era nada. Antes queriam ver um atestado da sinagoga conferindo ao seu possuidor os direitos e autoridade, né? Todos os direitos autorais da terra, de cada ser humano, de cada ser vivente, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.